Vamos lá, pessoal, para cima da questão de número 3. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, segundo o que dispõe o regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás. Fica atribuído ao estabelecimento obrigado a FD o perfil A, devendo o arquivo digital ser elaborado de acordo com o layout definido em ato COTEP. Ato do governador do estado pode definir critérios para atribuição dos perfis, conforme definido em ato COTEP aos estabelecimentos obrigados a EFD. Tá, vamos lá. Primeiro, o que é perfil A? Pessoal, a forma de preenchimento, os registros obrigados a serem informados, depende do perfil atribuído ao contribuinte, tá? Existe o perfil A, B e C. Vou dar uma ideia aqui, como eu falei, essa parte do capítulo 4A do título 5, do livro 1 do regulamento do CTE, da previsão da legislação tributária, ele cobra em normas gerais, não entra na tecnicidade em si, em cruzamento de dados, aquela parte de auditoria fiscal. Mas só para vocês terem uma ideia, o perfil A é o perfil mais exigente, tá? Exige aí a entrega de todos os registros de forma detalhada. O perfil B já é menos exigente, tá? Então dispensa de alguns registros. E o perfil C aí é o mais tranquilo de todos, é o mais simples de ser, contém menos informações a serem entregues. Tá? Então tem perfil A, B e C. Bom, vai diminuindo as exigências conforme o perfil. Geralmente é assim, grandes empresas o perfil A, médias o B e empresas menores o C. Eu estou sendo bem simplório na explicação, porque o que interessa é só vocês terem uma ideia, tá? Até para ajudar na memorização. Esse capítulo 4A, ele é cheio de pegadinhas. Quando o examinador, ele pode cobrar aí pegadinhas. Então, assim, vocês tendo uma ideia geral ajuda na memorização, tá bom? Então, ele tá falando... O que ele falou aí na afirmativa 1? Eu, né? Sou o autor da questão. Falou o seguinte... Olha só, regra geral, contribuinte que está obrigado a FD, perfil A, tá bom? Obedecendo o layout, que a gente viu na questão anterior, que é estabelecido pelo COTEP, Comissão Técnica Permanente, que é uma comissão composta por auditores fiscais dos fiscos estaduais de todo o Brasil. Só que ele fala assim, ato do governador, na afirmativa está falando isso, pode atribuir outros perfis para os contribuintes obrigados, né? Então nem todo mundo vai estar aí submetido ao perfil A, que é a regra. Tá bom? Desde que respeitados os critérios lá de ato COTEP, tá? Então, o que a gente tem que ver nessa questão? Se realmente a regra geral é o perfil A, a gente vai ver lá na norma, tá? O que o examinador pode trabalhar em prova, ele pode perguntar a questão do perfil, regra geral se é o perfil A, e se mediante ato, né, de alguma autoridade, vamos ver se é o do governador ou não, o Estado pode atribuir outros perfis aí, respeitando os critérios do COTEP. Bom, então a gente vai ver a questão do perfil e quem é a autoridade competente para atribuir outros perfis conforme critérios aí que tem que ser norteados com base no estabelecido por ato COTEP. Bom, vamos lá para a legislação para ver a nossa resposta. Isso daqui está lá no 356H, olha só. Fica atribuído ao estabelecimento obrigado a FD o perfil A. Beleza, então a gente já viu aí que é regra geral. Devendo o arquivo digital ser elaborado de acordo com o layout definido em ato COTEP. O estabelecimento obrigado a FD pode ser enquadrado em outro perfil de acordo com o interesse da administração pública. Opa, então pode ser atribuído outro perfil. Né? O perfil A é a regra geral, mas pode ser atribuído outros para os contribuintes. Como? Mediante, ato... Opa, pegamos o erro. Do secretário da Fazenda e não do governador. Pode definir critérios para atribuição dos perfis, conforme definido em ato COTEP aos estabelecimentos obrigados a FD. Aqui o erro aqui, não é do governador não, é do secretário de Fazenda. Então a questão aqui está falsa, com base no parágrafo 2º, artigo 356H. Bom, está incorreta. O que a gente pode já eliminar? Somente a 1 está correta? Não, a 1 está incorreta. Todas estão incorretas, pode ser. Somente a 2 está correta, somente a 3, somente a 4. Então só pode eliminar a letra A. Vamos para a afirmativa de número 2. O contribuinte que possuir mais de um estabelecimento
seja filial, sucursal, agência, depósito, fábrica ou outro qualquer, ou seja, o contribuinte com mais de um estabelecimento no estado de Goiás, deve prestar as informações relativas à FD em arquivo digital individualizado. Então, cada estabelecimento entrega a sua FD, né? Mesmo sendo da mesma empresa, por estabelecimento. Exceto se a apuração do imposto ou a escrituração contábil for efetuada de forma centralizada. A afirmativa nos diz o seguinte: regra, né? Empresa com vários estabelecimentos no estado de Goiás. Regra, cada estabelecimento entrega a sua. Mas se houver uma apuração contábil, né, centralizada, houver aí uma escrituração contábil centralizada ou apuração do imposto centralizada, basta entregar uma também, centraliza a FD. Bom, vamos dar uma olhadinha na norma, se é isso mesmo. Tá aqui no deixa eu achar aqui. Eu acho que é no 356I. Aqui, ó, isso mesmo. Ó, o contribuinte que possuir mais de um estabelecimento, seja filial, sucursal, agência, fábrica ou outro qualquer, deve prestar informações relativas à FD em arquivo digital individualizado, ainda que a apuração do imposto ou a escrituração contábil seja efetuada de forma centralizada. Opa, já pegamos um erro da questão. Ainda que, ou seja, mesmo que a apuração do imposto e a escrituração contábil seja de forma centralizada, ele tem que entregar, né? Cada estabelecimento tem que entregar a sua escrituração fiscal digital, né? Autonomia dos estabelecimentos. Mas veja bem, apuração centralizada, tá? Ou escrituração contábil centralizada é diferente de inscrição estadual única. Tá? A gente vai ver no parágrafo único do 356I que a inscrição estadual única, né? Aí sim, a inscrição centralizada e não apuração do imposto centralizado e nem escrituração contábil centralizada. Então, inscrição estadual centralizada, inscrição única ou regime especial concedido, aí sim. Nesses casos de inscrição única ou regime especial concedido, autorizando, ele pode entregar uma FD única, uma FD centralizada. Vamos lá no parágrafo único, ó. O disposto no caput não se aplica ao contribuinte que possui inscrição centralizada, ou seja, então a questão de FD, uma por estabelecimento, não se aplica para quem tiver inscrição centralizada. Aí sim, se tiver inscrição centralizada, basta uma única FD. Ou aquele relacionado em ato COTEP, ou COTEP de novo, COTEP, manda pra caramba, hein? Tá? Ou aquele relacionado em ato COTEP, tem contribuintes relacionados em ato COTEP que são dispensados aí de inscrição por estabelecimento. Inscrição não, FD por estabelecimento, ou seja, são autorizados a entregar FD única. Ou autorizado mediante regime especial. Em suma, pessoal, quando é que é autorizado a entregar uma FD única, né? Fica dispensado de entregar uma FD para o estabelecimento? Em 3 casos. 3 casos. Inscrição centralizada, na inscrição única, inscrição centralizada. Tá? Tem vários estabelecimentos no estado, mas a gente só tem uma inscrição. Contribuintes relacionados em ato COTEP. E 3, regime especial concedendo aí essa autorização. Tá bom? Inscrição única, relacionados em ato COTEP ou regime especial. São as 3 situações em que é autorizado uma única EFD. Tá? Diferentemente, a gente volta para a tela de quando ele tem apuração do imposto ou escrituração contábil de forma centralizada. Isso não autoriza a FD única. E é o que estava aqui na questão, ó. Exceto se a apuração do imposto ou escrituração contábil for efetuada de forma centralizada. É ainda que, não é exceto. Tá falsa, né? E ela tá falsa, vamos jogar para cá que está sem espaço, com base no disposto no artigo 356 e vamos para a afirmativa de número 3, pessoal. A geração, o armazenamento e o envio do arquivo digital dispensam o contribuinte da guarda da FD e dos documentos que deram origem às informações. Não dispensa não, tá incorreto, já vou dar logo spoiler. O examinador podia ser mais cruel do que eu ainda, né? Poderia botar assim, dispensa o contribuinte, já que a Fazenda, né, ficará com essa FD nos bancos de dados dela. A FD vai estar lá. É que o fiscal, muitas vezes, começa a fiscalização antes mesmo, né? Começa a realizar os primeiros cruzamentos antes mesmo de intimar o contribuinte, né? A primeira intimação que ele faz, ele já faz baseado em alguns cruzamentos que ele fez
acessando a escrituração fiscal digital no banco de dados lá da Fazenda. Mas, né, apesar da Fazenda também possuir essas informações enviadas, por questão de segurança, a Fazenda pode sofrer um ataque, por exemplo, o contribuinte é obrigado a guardar essa FD dentro do prazo decadencial, tá bom? Vamos ver onde está escrito isso? Tá lá no artigo 356J. Aqui, ó. O contribuinte deve armazenar o arquivo digital da FD, observando os requisitos de segurança, autenticidade, integridade e validade pelo prazo decadencial. Deve manter, sim, a guarda, né, armazenar pelo prazo decadencial para a guarda de documento fiscal. Parágrafo único. A geração, armazenamento e envio do arquivo digital não dispensa o contribuinte da guarda, mais uma vez aí ressaltando, não dispensa o contribuinte da guarda dos documentos que deram, além da FD, aqui, ó. Então, além de ter que guardar a FD, ele tem que guardar o quê? Os documentos que deram origem às informações, documentos escriturados, tá? Nele constantes pelo prazo decadencial também, para a guarda de documento fiscal. Então, pessoal, a afirmativa 3 está incorreta, tá? Então, guarda isso. Tanto a FD quanto os documentos escriturados na FD devem ser guardados ali pelo prazo decadencial do contribuinte, tá ok? Então, a afirmativa 3 está incorreta. Está incorreta com base no artigo 356J e parágrafo único. Vamos para a afirmativa de número 4. Então, olha só, a 1, a 2 e a 3 estão incorretas, né? O que a gente pode eliminar aqui também? Vamos fazer igual prova. Todas estão incorretas? Não, a gente não analisou a 4. A C a gente pode eliminar. A D a gente pode eliminar. Ficou entre a letra E e a letra B. Os registros da FD constituem-se da gravação em meio digital das informações contidas nos documentos emitidos ou recebidos a qualquer título, somente em meio digital. Então, ele está falando que tanto a FD, tá, em meio digital, quanto os documentos que são escriturados na FD, só pode ser, né, documentos emitidos em meio digital, além de classificações e ajustes efetuados no próprio contribuinte e de outras informações de interesse fiscal. Está falando o que aqui? Os registros, que são as informações que ele vai preenchendo em cada bloco. Esses registros, né, a FD é em TXT, né? Você abre o TXT, não é nada amigável, mas software para contadores, advogados, software de auditoria para os auditores fiscais, quando você abre, os registros são tudo tabelado, né? Cada tabela com seus campos, né? E na FD você registra ali, né, tanto os documentos fiscais como faz ajustes também lá no lançamento, lá no bloco E, por exemplo, que é a apuração do CMS, você faz lá estornos, né, débitos mediante benefício fiscal, que tem que ser lançado direto. E tá falando aí na afirmativa o seguinte: a FD, que somente em meio digital, a gente já viu em questão anterior, ela só escritura documentos em meio digital? Não. Tá? Hoje praticamente todos, tá? Mas por muito tempo a FD escriturou documentos, a nota fiscal modelo 1, até a NFE vem substituí-la, a nota fiscal de consumidor final, que era a D2 lá, era em papel também. Hoje não, a maioria é eletrônico mesmo. Produtor rural, vários estados ainda não obrigam nota fiscal eletrônica, né? Então, empresas de compras de produtor rural escrituram, às vezes a nota em papel do produtor rural. O documento não é só em meio digital, não. Pode ser escriturados documentos emitidos no meio físico na FD. Essa sim, somente em meio digital. Tá? E onde a gente vai ver isso aqui? A gente vai ver lá no 356K. Aqui, ó. O layout do arquivo digital da FD, definido em COTEP, deve ser estruturado por dados organizados em blocos, né? Eu já expliquei assim, dei uma ideia. Blocos, ele traz as O que é bloco em registro? Bloco, né? Ele tem a pertinência temática ali, informações relacionadas a algo. Por exemplo, o bloco C. O bloco C contém vários registros, né, relacionados a documentos fiscais de circulação de mercadorias. Então, blocos, eles são estrutura que contém vários registros. E os blocos são separados por tipos de informações. Tipo, o bloco C, ele é para informar para escriturar documentos nos seus registros relativos à circulação de mercadorias, né, inclusive energia elétrica. O bloco D, para escriturar nos seus registros informações relativas a serviços de prestações de transporte. Bloco E é a apuração do ICMS. Bloco G
escriturar aí a questão do crédito relativo ao ativo permanente, né, para substituir o antigo livro do SIAP, tá bom? Bloco H, inventário, registros referente ao inventário, substituindo o antigo livro em papel de inventários, só para os senhores terem uma ideia. Então, vou voltar aqui para a questão. Então, aqui, ó, 356K, o layout do arquivo digital DFD, definido em ato COTEP, deve ser estruturado por dados organizados em blocos e detalhados por registro, de forma a identificar perfeitamente a totalidade das informações. Parágrafo único, aqui, ó. Os registros, como eu falei, a que se refere o caput, constitui-se da gravação em meio digital. Lógico, o registro está dentro do FD, então só vai ser em meio digital. Das informações contidas nos documentos emitidos ou recebidos a qualquer título. Então, os documentos a qualquer título em meio físico ou digital. Então, na FD pode estar lá escrituração relacionada a documento físico, tá bom? Além de classificações e ajustes efetuados pelo próprio contribuinte e de outras informações de interesse fiscal. Então, aqui, os documentos não são somente em meio digital também, não. Tá? Os documentos podem ser físicos também. Então, todas as afirmativas estão incorretas. Gabarito, letra B. Tá falso aqui, com base no artigo 356K. Galera, grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.